Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Tomazetti, eu sou terapeuta, hipnólogo e seja bem-vindo a mais um Papo com Terapeuta. Alguns minutos onde você me acompanha no trânsito para a gente poder conversar um pouquinho sobre temas relacionados à saúde mental e à hipnose. Bora lá? Bom, antes de começar o vídeo, aproveita, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente ao final o que você achou, envie para seus amigos e para quem você acha que vai gostar desse assunto. Você realmente achou que eu não ia falar sobre BBB? Você realmente achou que eu não ia falar sobre a participação do Pyong Lee no Big Brother Brasil 2020? Pois é, eu também achei que eu não ia falar sobre isso não. Eu acreditei que, primeiro, o Pyong não ia ficar por muito tempo e que a passagem dele pelo Big Brother ia acabar sendo esquecível. Na verdade, pelo que eu pude perceber, as últimas edições do Big Brother foram bem esquecíveis. E essa tinha tudo para não ter futuro algum. Mas o Super Boninho, né, o Boninho da Globo, ele e a equipe conseguiram fazer uma edição muito legal e muito bacana, onde eles reuniram, misturaram pessoas anônimas, pessoas aparentemente normais e pessoas famosas ou semifamosas, os famosos de internet. Dentre eles está, né, o Pyong. A gente está nessa semana, na 7ª semana dessa edição do Big Brother. Na semana anterior, o Pyong foi pro paredão junto com outras 2 pessoas. Ele não saiu porque foi uma votação recorde, deu mais de 400 milhões de votos, né? E ele tem movimentado muito. Inclusive, eu não gostaria que ele saísse, porque se tirar ele e mais algumas outras pessoas, fica muito sem graça e volta a ser as edições que a gente teve anteriormente, onde nada era aproveitável. Mas você pode falar assim: nossa, Eduardo, mas você assiste Big Brother? Eu assisto porque eu acho que é uma diversão rasa. É raso, sim. E às vezes a gente precisa de coisas mais rasas para poder se distrair um pouco, sabe? Não pensar em nada, ver bobeira. E do outro ponto de vista, o Big Brother é uma ótima forma da gente ver o comportamento do ser humano. Aquilo ali é um zoológico, gente. A gente vai no zoológico para ver bichos, para ver animais que a gente não conhece, que a gente tem curiosidade. E ele no Big Brother é uma oportunidade, principalmente esse, da gente ver essa geração de influenciadores digitais. Como que esse povo reage, né? Quem são os influenciadores digitais? O que eles comem? Como eles sobrevivem? E é tão engraçado que eles tiveram que colocar um celular dentro da casa do BBB para esse povo fazer stories, mesmo que fosse só para eles, porque estamos numa geração de pessoas que não conseguem ficar sem celular, sem postagem em rede social. Então é bem interessante analisar como que a direção da Globo modernizou o programa para poder atender às novas demandas, né, a nova realidade que a gente tem. E ter colocado esses pseudo-famosos foi muito interessante, porque, por exemplo, o Pyong, ele é conhecido meu porque eu acompanho o cenário de hipnose, porque ele é um expoente da hipnose no Brasil e por isso eu conheço o Pyong. E eu conheço o Babu, que é um ator que fez o Tim Maia no filme, no seriado. E só, eu não conheço mais ninguém daqueles famosos. Eu não sabia quem que era aquela Boca Rosa, não tenho a mínima ideia que é aquela Gabi Martins, Manu Gavassi, não sei quem que é esse povo, o que eles cantam. Pra mim, são todos anônimos.
Da mesma forma que tem um monte de gente que segue essa galera que eu não conheço e que se perguntavam quem que é esse japonês que dança esquisito e que faz hipnose. Então, é interessante pra gente ver que a nossa realidade não é a realidade. Isso a gente aprende com a PNL, né? Que o mapa não é o território, que a forma como eu vivencio o mundo é diferente da forma que as outras pessoas vivenciam. E é legal também ver como que eles reagiram lá. Algumas pessoas chegaram lá e falaram: ah, eu sou fulano de tal, eu sou famoso. Famoso quem? Tem gente lá que acaba sendo ignorante, que nem eu, que não conhece a maioria das pessoas. Então, até para esses microfamosos, para esses famosos de nicho, foi um exercício também de humildade, de pegar e falar assim: ah, eu tenho milhões de seguidores, mas eu vim para um lugar e ninguém me conhece. Tivemos treta, por exemplo, entre a Rafa Kalimann e a Boca Rosa, a tal da Bianca, que a Rafa Kalimann pegou, virou pra Bianca e falou assim: uma vez eu te segui e você não me seguiu de volta. Olha só, gente, que problema grande. Uma vez eu te mandei um direct e você não me respondeu. Essa Rafa Kalimann, pra quem não sabe, ela é daqui de Goiânia, ela mora aqui em Goiânia. Ela falou pra Bianca, pra Boca Rosa, assim: teve uma vez que você foi pra Goiânia, você foi numa festa e eu te mandei um direct porque eu queria ir na sua festa também e você não me respondeu, eu não fui na sua festa. E, gente, isso virou um grande problema. Então, é isso que a gente atende hoje nos consultórios, pessoas que têm algum tipo de problema em reconhecimento em redes sociais, pessoas que se acham, mas na verdade não são, pessoas que acreditam que número de seguidores e número de curtidas importam efetivamente para alguma coisa. Então eu gostei de ter esse ambiente, esse momento, para poder ter a certeza de que realmente estamos passando por um problema mental grave, de que temos pessoas doentes da cabeça que estão levando em conta e dando muito mais importância à vida do Instagram do que à vida real. Então, por que assistir Big Brother? Por que acompanhar essas futilidades? Não é falta de cultura, não é burrice. Se a pessoa gosta, deixa ela gostar. Mas se você tem interesse em conhecer um pouco o ser humano, em saber como o ser humano funciona e para onde que a gente está indo, ele é um ótimo aprendizado. É uma ótima forma de ter uma fatia da população. Não quer dizer que todo mundo é assim. Mas olha, foram 400 milhões de votos. Então tem muita gente que é desse jeito. Então é importante a gente analisar e poder, depois que se divertir, ter essa diversão rasa, pensar um pouquinho sobre o assunto. E agora a gente vai falar exclusivamente sobre o Pyong. O Pyong Lee, conhecido também na sua identidade como Jaime, o nome dele é Jaime, gente. Mas realmente Pyong é um nome muito mais artístico, né? O Pyong, ele é descendente de coreanos, de sul-coreanos. Ele é de São Paulo. Inclusive eu vou até deixar alguns links aqui. Ele tem uma história mais sofrida, sabe? De abandono pela mãe. O pai dele faleceu em decorrência do alcoolismo e depressão, se eu não me engano. Ele tem uma história bacana de vida. E desde cedo ele se apresentava em shows de dança e mágica. E em algum momento, entre a dança e a mágica, ele fez um curso de hipnose. E como ele já era um artista, ele tem alma de artista, né? Ele é bem performático.
Na verdade, o Pyong é um personagem do Jaime, né? Então, esse personagem dele, muito performático, muito artista, ele teve uma sacada muito boa e conseguiu produzir ótimos vídeos no YouTube, com apresentações de hipnose, com demonstrações de hipnose, vídeos esses que alguns podem até ser, a gente pode até conversar sobre alguns vídeos, a gente pode questionar. Eu acho que é importante a gente questionar, sim. Tem coisa que eu achava muito legal, hoje eu não acho nem tanto, hoje eu tenho algumas opiniões diferentes. Mas o importante é que o Pyong, ele é provavelmente o principal responsável por hoje a hipnose ser tão falada, seja pro bem ou seja pro mal. Ele conseguiu fazer uma série de vídeos com artistas famosos. E não é gente de internet não, são artistas antigos estabelecidos, como por exemplo o Celso Portiolli, a Eliana, o Fábio Porchat. Então ele conseguiu fazer vídeos hipnotizando essas pessoas e isso deu muita visibilidade para ele. Daí ele começou a falar bastante sobre depressão. Ele fundou uma empresa que é o Instituto Quasar, que é focado em atender e treinar pessoas para trabalhar e resolver problemas de depressão e ansiedade. E ele ficou famoso, encheu o bolso de grana. E como eu disse, ele tem uma história mais triste, mais pesada, de luta. E é normal que pessoas que têm uma história de superação, principalmente quando é pelo próprio suor, é normal que essas pessoas desenvolvam uma segurança muito grande, uma autoconfiança muito grande. E essa autoconfiança, muitas vezes, ela pode chegar perto de uma arrogância. E aí é onde está o pecado do Pyong. Essa autossegurança dele beira muito a arrogância. E ele mesmo reconhece isso. Também deixando o vídeo aqui dele mesmo falando sobre essa imagem de arrogância que ele passa nas pessoas. Pausa. E nesse vídeo ele conta, ele fala, olha, a forma como eu encontrei de me livrar de alguns problemas, de evitar a depressão, de sair por cima, era de aumentar a minha confiança. E ele diz também que muitas pessoas acham ele arrogante. É importante a gente analisar o Pyong enquanto profissional da hipnose, mas ele também é uma pessoa, e pessoas cometem erros e deslizes. Eu já cometi os meus, eu ainda irei cometer diversos erros, e poxa, todo mundo tem o direito de errar e a obrigação de aprender. E eu espero que naquilo que eu ache errado que o Pyong faça, que se for realmente errado, que um dia ele aprenda e retroalimente isso. Eu espero ainda que nas coisas que eu faço errado, que um dia eu perceba, eu também aprenda com os meus erros. Mas vamos falar de Pyong no Big Brother. Ele foi convidado para o Big Brother e foi uma comoção geral no meio da hipnose. Todos os grupos, páginas de hipnose começaram a debater se seria bom ou não o Pyong no Big Brother. Porque na verdade a gente já debatia muito se era bom ou não os vídeos do Pyong no YouTube. Mas ali a gente tinha uma tranquilidade de que não era tão acessível para 100% das pessoas. Para a pessoa se deparar com o vídeo do Pyong, ela tinha que procurar alguma coisa relacionada. No momento que ele vai para a Rede Globo, a maior emissora do país, o Pyong ia entrar de graça, na hora, na casa de todo mundo.
nos jornais, nas publicações, nas mensagens enviadas no WhatsApp. Na hora que você entra na Globo, você acaba aparecendo muito mais. Então a gente ficou muito preocupado. Na primeira semana do Pyong, ele deu umas bobeiras lá e todo mundo votou nele. Ele foi pro paredão. Aí teve uma dinâmica lá no jogo e ele conseguiu escapar do paredão. Mas nessa primeira semana, ele já conquistou várias inimizades. Muita gente já ficou meio azeda com o japonês, que nem chamavam ele lá. Então já vejam que nem respeitavam a ascendência dele. Falava, o japa lá tem que sair. Então na primeira semana ele conquistou essas inimizades e ficou ruim para ele, deu ruim. Na segunda semana ele começou a recuperar. E a sorte que ele deu foi que outros problemas começaram a aparecer. Na terceira semana começaram a formar alguns casais, algumas ideias de jogo, pessoas se aproximando, pessoas se distanciando. E então começou uma loucura em relação a machismos e preconceitos em geral. E todo o foco saiu do Pyong e foi pro grupo das meninas contra os meninos. Tinha um grupo lá de 5 rapazes, eu acho, que elas chamavam carinhosamente de machos escrotos. E até que um dia uma menina, a Marcela, virou pro Pyong e falou: Pyong, você não é macho escroto. Aí ele falou assim, tá, mas eu não sou macho? Aí ela falou, não, você é hétero, mas você não é macho escroto. Nesse momento ele percebeu o local dele no jogo. Ele deveria, a partir daquele momento, se posicionar com as meninas e lutar contra o machismo. E lógico, qualquer homem deveria fazer isso, qualquer ser humano deve fazer isso, porque é o certo a se fazer. Mas ali ficou evidente para ele que ele tinha que tomar um lado, e seria o lado das mulheres, de fazer coro com elas e defender elas, e ele fez isso muito bem. Até que chegou pessoas que estavam de fora da casa, 2 convidados que chegaram de fora, e, como eles dizem, colocaram fogo no parquinho. Começou a pegar fogo, o assunto de machismo cresceu muito, e o Pyong era o único homem que estava defendendo as mulheres. Então ele se posicionou a todo tempo defendendo as mulheres. Isso deu muito corpo para ele e também gerou o rapport, gerou aquela confiança entre as pessoas. E ele começou a analisar muito bem as pessoas, muito bem as personalidades, e aos poucos ele começou a prever algumas situações que eram bem óbvias. Só que para quem tá ali sem olhar em câmera fica difícil mesmo. Só que ele, por ser mais perceptivo com essas coisas, por analisar mais, ele conseguiu ditar algumas coisas, e isso gerou uma autoridade muito grande nele. E a partir daí ele cresceu de uma forma incrível. E ele começou a ditar as regras do jogo. Começou a decidir quem ia votar em quem iria pro paredão, quem iria ser salvo. Só que daqui de fora tava todo mundo esperando o Pyong fazer show de hipnose, e nada dele fazer isso. Enquanto isso, o Pyong fazia mágica, dançava nas festas, fazia palhaçada, e nada de fazer show de hipnose, nada de falar um durma para todo mundo. E aí aumentou a minha curiosidade. Aí eu comecei a assistir. Eu fui ver então as conversas que o Pyong tinha com as pessoas. E aí ele utilizava muita coisa de hipnose conversacional. Ele virava para as pessoas e falava: fulano é muito inteligente.
e ele vai votar em ciclano. Eu votaria em ciclano também, porque se fulano é inteligente e vota em ciclano, eu vou votar no ciclano. Então ele já deixa ali subentendido que quem é inteligente faz aquilo. E eu sou inteligente e o fulano é inteligente, então você também quer ser inteligente, você também vai fazer isso. Em outros momentos, ele colocava um pouquinho de cultura de medo. Tocava um pouquinho terror, fazia palhaçada para mostrar que ele era legalzão. E aí a arrogância dele começou a crescer, por conta da autoconfiança que eu comentei antes. E então colocaram uma prensa nele, viraram e falou assim: ah, Pyong, você acha que você sabe de tudo, você tá achando o inteligentão, mas você tá jogando com todo mundo. Ele, numa sacada de mestre, virou e falou: estou sim, eu jogo e eu quero manipular todo mundo, porque eu tô aqui para ganhar 1,5 milhão de reais. Olha, se você fala isso, é natural que você conquiste inimizades. No momento que ele falou isso, o povo bateu palma, porque ele foi honesto, ele foi sincero, ele falou a verdade. E a verdade é que ele tá ali para ganhar 1,5 milhão de reais, que nem a gente espera todo mundo esteja também. E quando ele afirmou isso, ele ainda disse: a única certeza que eu tenho é que toda terça-feira alguém vai sair, e eu quero ser o último. E é isso que todo mundo quer. Todo mundo que vai ali pro Big Brother, é bem claro que em algum momento você vai ter que votar em algum amigo seu. Toda semana alguém vai ser líder, alguém vai sair, alguém vai pro paredão, as pessoas vão chorar, as pessoas vão brigar. E é isso que acontece. Só que ele tá ali para jogar aquele jogo, para participar do programa seguindo as regras. E a regra é: tem que jogar, tem que manipular as pessoas, tem que se virar, porque tem 1,5 milhão de reais. E aqui de fora, na vida real, tem a esposa dele, que de uma forma bem interessante, e eu tenho certeza que ele não planejou isso à toa, porque quando ele aceitou a participar do Big Brother, ele sabia que a esposa dele daria à luz durante a estadia dele lá. E tem coisa mais comovente do que um pai e uma mãe com um recém-nascido? Não tem, né? Pois é. Então ele fez isso. Ele foi pro Big Brother com a esposa quase para dar à luz. E ela deu à luz enquanto ele estava lá. E coincidentemente foi na semana que ele foi o anjo da semana. Então ele viu o vídeo do filhinho dele, da esposa. E ele cativou muito mais as pessoas. Só que como o clima ficou muito tenso, no final das contas, na semana passada, ele foi pro paredão, que foi o que teve mais de 400 milhões de votos. E um dia antes do paredão, ele fez o que todo mundo estava esperando. Ele fez um mini show de hipnose dentro da casa mais vigiada do Brasil. E ele fez tudo o que a gente sempre faz nos nossos shows também. Fez amnésia do nome, amnésia do número, fez a pessoa ficar gaga, fez a pessoa ter sensações fisiológicas, fez as pessoas alucinarem. E ele fez uma moça ver numa outra participante o filho dela. Então a Ive estava em transe e viu na Gabi o filho da Ive. Então essa moça abraçou o filho, chorou, se emocionou muito. E lembra que eu falei agora há pouco que não tem coisa que emociona mais do que um pai e uma mãe? Pois é. Será que o Brasil inteiro também não ficou emocionado por ele ter ajudado uma mãe a matar a saudade do filho? Com certeza. Ele não fez isso à toa. Ele fez isso tudo muito bem pensado. E mais uma vez, palmas para ele. Todo o mérito é dele.
Ele que fez isso, ele que planejou, foi estratégia dele, foi uma opção dele, e ele conseguiu não sair da casa, né? Ele conseguiu continuar no programa, e a gente tá indo aí para sétima para oitava semana do jogo, né? Da edição. Nessa semana, inclusive, ele é o líder, então ele não vai pro paredão. Ele tem mais uma semana para ele continuar fazendo o jogo dele, continuar fazendo todos os esquemas, todas as estratégias. E agora é aguardar o que vai acontecer com o Pyong dentro do Big Brother. Enquanto isso, do lado de fora, o parquinho também pegou fogo, porque os psicólogos se movimentaram que nem loucos. Foi uma maluquice, abolindo, rejeitando aquela sessão de hipnose que ele fez, porque é um absurdo. Inclusive tem um psicólogo dentro do programa também e ficou super incomodado com a hipnose do Pyong. E isso pro Pyong não é novidade, e para nenhum de nós hipnólogos é também. É comum termos alguns psicólogos, ainda bem que é a minoria, mas é que eles gritam muito alto, né? Então é comum termos alguns psicólogos que rejeitam a hipnose, desde que seja feita por um psicólogo, aí ela é boa. Se não é feita por psicólogo, ela é do demônio. É bem desse jeito mesmo. Então o Conselho Federal de Psicologia foi à loucura, se manifestou, fez nota de repúdio, e na verdade ninguém se importa. Ninguém tá nem aí pro que o CFP acha ou deixa de achar, a não ser os psicólogos que estão ali movimentando isso daí. Pro resto do pessoal, nada mudou. Acredito ainda que teremos alguns desdobramentos. Acredito ainda que aqui de fora ainda falaremos muito sobre hipnose. A gente precisa agradecer o Pyong por conta disso. Gostando ou não, tá, gente? Dele, nós precisamos reconhecer a popularidade que ele deu para a hipnose. É importante a gente perceber isso e reconhecer nele essa figura. Acho que a gente pode fazer algum vídeo num futuro próximo, talvez até na próxima semana, comentando algumas induções do Pyong, algumas sugestões, algumas técnicas que ele usa, coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, o porquê que eu discordo, e coisas que eu aprendi também vendo os vídeos dele, porque a gente sempre aprende. Bom, achou que não ia ter Big Brother, né? Achou errado. E provavelmente, dependendo, talvez falaremos mais sobre o assunto. E você? O que você acha do Big Brother? Como que você vê essa participação de artistas? E como que você vê essa coisa de hipnose sendo cada vez mais acessível para a grande massa? Coloque seu comentário aqui, envie esse vídeo para alguém que você acredita que vai gostar, que vai se interessar. Entre em contato conosco, curta e se inscreva no canal. E muito obrigado por fazer companhia comigo nesse tempo. Um abraço e até mais.